Em Foco Podcast. Olá, eu sou a Bruna de Paula. Olá, eu sou Gustavo Aloy. E esse é o Em Foco, um podcast da Mandu, onde a gente fala sobre temas que envolvem o mundo ESG e a ponte entre o universo corporativo e projetos de impacto social e ambiental. E esse é o nosso primeiro episódio. E aí vocês vão perceber que a gente vai trazendo convidados aqui, né, com temas super especiais. Cada convidado trazendo um pouco da sua bagagem teórica, mas também, né, da sua experiência prática. E hoje, eu e o Gustavo fomos convidados a falar sobre ESG e branding. Eu, como diretora de desenvolvimento institucional da Mandu e gerente de inovação, e o Gustavo, como coordenador da agência Mandu e líder de projetos. Gustavo, fiquei pensando que podia ser legal a gente começar você contextualizando a gente sobre a sigla ESG e como esse termo, né, foi ganhando relevância no mundo dos negócios, e, enfim, no universo aí, social e ambiental. Ah, legal. Bom, eu acho que assim, para a gente contextualizar, né, ESG, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né, para a gente entender assim, como que essa consciência sustentável começou a ficar mais latente, né, na humanidade. Então, é uma história recente, né? Então, a gente pode começar ali na década de 60, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, né, da Rachel Carson, né, uma americana, onde ela veio fazer uma crítica muito grande a empresas que estavam fabricando um pesticida, o DDT, e estava sendo muito difundido no mundo e gerando muitos impactos, tanto para os seres humanos quanto para o planeta, né, como um todo. E até então, a sociedade, a humanidade não se preocupava tanto com as questões ambientais, né, e sociais. E foi a partir daí que a gente teve assim uma expansão de consciência, digamos assim, né, o início, né, dessa expansão de visão de mundo. E aí a gente teve alguns marcos, né, ao longo da história, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá em 72, em Estocolmo, né, a gente teve a Conferência das Nações Unidas, né, em 87, o relatório de Brundtland, né, onde a gente começou a trabalhar o termo, né, desenvolvimento sustentável. Em 92, com a Eco 92, né, aqui no Brasil, um evento mundial, onde a gente teve a construção da Agenda 21, né, que foi um plano global aí, né, para o desenvolvimento sustentável. Teve até a Carta da Terra, que é um documento que é uma inspiração assim, para todos, né, poderem ler. É um documento que todo mundo deveria conhecer, né? Sim. Que é uma inspiração até hoje. Exato. Né? E, na verdade, até às vezes fica muito esquecido a Carta da Terra, né? E ele é bem inspirador mesmo, é uma carta inspiradora. Em 94, né, já teve a questão do triple bottom, né? Que é uma forma da gente separar em 3 pilares, né, essa questão da sustentabilidade. Então, você tem o pilar ambiental, você tem o social e você tem o econômico. É uma forma melhor de você enxergar assim, por onde que você começa a entender o que é sustentabilidade. E aí a gente vai seguindo, né? Na década de 2000, a gente tem em 2005 o Pacto Global da ONU, né? Um evento muito importante, né? Para encorajar essa questão das políticas sustentáveis. Aí para 2015 já tem o Acordo de Paris, né, que aí já são pactos onde os países começam a se responsabilizar pelas questões do aquecimento global, por exemplo, né? 2017 teve um relatório do IPCC que foi muito importante falando das catástrofes climáticas, né, que podem vir a acontecer. E aí a gente chega hoje, né? Já estamos aí agora em 2024 e a gente vê esse termo do ESG já sendo bastante utilizado, né? Ele nasce dessa construção, dessa consciência. E que isso é muito importante porque, nesse momento, a gente vê que o ESG ele vem pautado pelo mercado, né? Ele vem pautado pelo negócio das empresas, né? Que vem começar a se preocupar. Então, as empresas hoje elas precisam investir, né, em ser ESG, em ter projetos ESG, né, por uma questão hoje de mercado, porque elas perdem valor se elas não são sustentáveis. Né? Elas deixam de abrir portas, por exemplo, né, para que elas, enfim, possam crescer economicamente. E isso é uma parte boa, né, do ESG. E a gente tem uma outra parte agora que a gente precisa, então, fazer com que essas empresas elas comecem não só a se pautar, né, pelo mercado, pelo pilar econômico, mas também procurar genuinamente desenvolver projetos de preservação e projetos que regenerem o nosso planeta. Né? Aí a gente já começa a fazer uma transição da sustentabilidade para a regeneração, né? Porque a sustentabilidade ela sustenta como é, né? Que vem do verbo sustentar, né? E como está hoje o planeta, a gente sabe que não é só sustentar, né? A gente precisa regenerar, né? Para que de fato a gente possa
recuperar os nossos ecossistemas. E aí, então, a gente sustenta, né? Muito legal, Gustavo, conhecer essa linha do tempo que ajuda a gente a entender como a ideia foi desenvolvida e aprimorada, né? E eu percebi que ela vem de uma construção de consciência e de ações, né? Então, na década de 60, digamos que a gente vivia na terra de ninguém, né? Então, a gente podia derrubar árvores e a gente não estava muito preocupado, né, com os impactos, ou não tinha muita consciência dos impactos dessas emissões e não tinha muita norma, não tinha as medidas reguladoras, né? Então, a partir daí que começa a ser regulamentado e começa a ser conversado. Então, quando você traz que na década de 80, né, 87, é recente, né? Que começou a se falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Que é um termo que a gente ainda até hoje está tentando compreender o que significa, né? E vão vindo termos novos. À medida que essa expansão de consciência e de ações vão sendo desenvolvidas. Eu lembro que eu era criança, na época da Eco 92, né? E eu lembro de, na escola, tá começando a se falar sobre o protocolo de Kyoto, sobre os impactos das mudanças climáticas, que hoje a gente vê, né, que é uma realidade. Naquela época é o que poderia vir a acontecer. Recentemente a gente passou a situação do Rio Grande do Sul e a gente já vê que isso é uma realidade hoje, né? E o conceito ele foi vindo, foi se desenvolvendo. E num primeiro momento eu lembro que essas reuniões, né, trazia muito o papel do governo, né? Então o governo precisa regulamentar, precisa estabelecer normas, e aí as empresas foram entendendo num primeiro momento o seu papel para responder a essas medidas normativas, né? E num primeiro momento para cumprir uma obrigação. E aos poucos a gente foi tendo uma expansão de consciência, que é papel de todo mundo, é papel do governo, das empresas, da sociedade civil, de nós enquanto cidadãos, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, o planeta é habitado por todos nós. E eu percebo que muitos termos foram surgindo. Até a gente chegar agora a compreender o que significa as siglas ESG, né? A gente passou no momento que eu me recordo das empresas tendo atitudes mais filantrópicas, né? Então, buscando apoiar algumas causas, não necessariamente vinculadas às suas áreas de negócio, né? Depois, elas entenderam que para desenvolver e para estabelecer o seu compromisso com a sustentabilidade, elas precisavam estabelecer uma área de sustentabilidade na sua organização, né? Então, vou estabelecer uma área para mostrar o meu compromisso, né, com essa pauta da sustentabilidade. Eu acho legal assim, pegar esse gancho, né? Porque você estava falando de que assim, é uma responsabilidade de todos, né? Sim. E o que é o ESG, né? Que vem do inglês, né? ESG, que é o environmental, né? Que tem a parte ambiental, né? O social, que é o social, e o governance, né? Que é a parte de governança das empresas, né? De transparência. Então, o ambiental ele vai se pautar em todos os temas ligados ao meio ambiente, né? Então, a gente tem hoje uma pauta muito grande da questão de desmatamento, né? De reflorestar, de agrofloresta. A parte social que está falando das pessoas, está falando de desigualdades, de igualdades de gênero, está falando das relações trabalhistas. E essa parte de governança, que vem falar da transparência, né, que vem falar das políticas, né, comerciais que as empresas adotam, os contratos, né, corrupção. Então, é interessante a gente falar de ESG hoje, né, mas com esse olhar que você trouxe, de que assim, as empresas elas precisam começar a entender que não é só atender a uma demanda do mercado, né? Elas precisam hoje iniciar um processo de educação dos seus colaboradores, né? Importantíssimo, porque é um tema transversal, né? Não é um tema que ele precisa de um departamento, de uma área especializada, né? Se todos os colaboradores tiverem, né, essa educação, essa consciência, essa visão de mundo, né? Então aí todos os projetos, todas as áreas da empresa, elas têm esse valor, né, da sustentabilidade, da regeneração. E aí, então, todos os seus projetos, seja na área jurídica, seja na comunicação, né, seja nas operações, seja no financeiro, todas vão estar pautadas nos valores ESG, que são nesses 3 pilares. É legal você falar de valor, porque vale a gente lembrar, né, que o termo ESG nasceu no mercado financeiro. Então, de fato, as organizações que têm estratégia ESG, elas agregam valor, né, para suas
organizações. Não é à toa, né, que inicialmente algumas instituições começaram a ter iniciativas de sustentabilidade, até então áreas, né, às vezes para se adequar às medidas, às normas reguladoras, né, mas com o tempo elas foram percebendo que isso dava um retorno de imagem, né, agregava valor para a sua atuação. E aí a gente vê outros termos surgindo, né? Inclusive o termo do propósito, né? Que as pessoas querem cada vez mais trabalhar com propósito e buscam organizações que têm, né, ações, atitudes, projetos, iniciativas, né? Seja de sustentabilidade, seja uma área, seja uma organização que já nasce com esse propósito, né? Então, de fato, né, hoje a gente precisa entender que é muito além de cumprir, né, as organizações, além de cumprir sua obrigação, cumprir medida reguladora, né, mas elas precisam cada vez mais recordar que esse planeta é nosso, né, e que cada um de nós tem uma responsabilidade, né, então por que não cada vez mais elas pensarem como nascerem, né, socialmente responsáveis, né? Então, eu acho que tem muitas empresas ainda que têm um desafio de ter uma nitidez de como ela pode trabalhar aspectos de ESG na sua organização para atender também demandas que existem, que passam a surgir das suas partes interessadas, dos seus stakeholders, seja público interno, seja de mercado, né? Porque hoje uma instituição, uma organização, espera-se dela não só que ela tenha cuidado com a sua operação, mas que ela tenha cuidado com toda a sua cadeia de valor, né? A gente vê alguns escândalos que acontecem, né? Que às vezes não foi a própria empresa que cometeu um impacto ambiental, às vezes é um fornecedor. Né? Então, ela precisa cuidar de toda a cadeia. Então, cada vez mais é um processo que tem que vir de dentro para fora. Que aí surgiu aquele termo de casa. rastreabilidade, né? Exatamente. Não é à toa que tem o G agora do ESG, para falar de políticas de transparência, né? Que a empresa precisa estabelecer, né, compliance, ser cada vez mais transparente e cuidar de toda a sua cadeia, né? Sim. E é legal isso, né? Que aí a gente pode entrar que quando você falou, né? Que pode ser público interno ou externo, pensar nos stakeholders. E eu acho que é aí que é legal, né? A empresa poder ter essa visão integral de fato, cuidar do interno e do externo. Né? Porque não adianta você ter projetos super bem pautados no ESG para fora e para dentro da empresa você não tem. Né? E aí, se você for mais para dentro ainda, aquele indivíduo, aquele colaborador não tem na sua vida. Né? Então, você vê que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque ele tem que partir também do indivíduo, né? De você aprender a se cuidar, aprender a se alimentar bem, aprender a entender como que a sua pegada no mundo, enquanto pessoa, ela pode ser mais ecológica, mais regenerativa. Né? Porque se eu parto da minha vida, do meu eu, que é aquela história da sustentabilidade, né? Você pensa globalmente, mas você age localmente. Né? Porque não adianta, é difícil a gente pensar em todos os problemas do mundo e achar que a gente vai resolver todos eles. Não, a gente resolve uma parte. Né? E eu começo por onde? Né? Eu começo por mim, na minha casa, né? Com a minha família e aí no meu trabalho. E aí se eu chego numa empresa que me desenvolve a ser assim ou me estimula a ser cada vez mais consciente em relação à pegada ecológica, à pegada social, né? Como que eu tô dentro, né, desses temas na minha vida. Se a empresa ela estimula e ela incentiva, né, com certeza, naturalmente, os projetos dessa empresa eles tendem a ser mais, né, condizentes com o termo ESG. Né? E tem um termo que chama tema material. O que são temas materiais? São temas que agregam valor, né, para os stakeholders. Então, assim, quando a gente pensa em aspectos de tanto da área ambiental, quanto da social, quanto de governança, quando a gente olha para as siglas ESG, a gente fala, nossa, é um mundo, por onde eu começo, né? E, então, assim, a gente precisa pensar, né, na nossa ação local, no impacto que a gente quer ter no mundo com os nossos, né? Seja com o nosso colaborador, seja na comunidade onde a gente está presente, né? Então, ter um impacto naquele mundo onde a gente está presente, né? Não é o mundo todo, é o nosso mundo, né? Então, é muito importante definir por onde eu começo, quais são os temas
E cada vez mais as organizações vêm buscando definir esses temas materiais para saber como que elas vão fazer o seu investimento social privado, né? Então, como que vai ser, em que aspecto do ambiental eu vou atuar? Em que aspecto do social? Porque existem várias causas. Sim. E quando a gente olha até para as ODSs, né? A gente começou com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era um olhar muito para o social, né? Agora as ODSs, ela vem com um olhar mais tanto trazendo as questões sociais, mas também trazendo as ambientais. Mais integral. Mas né? assim, existe um mundo Sim. de problemas sociais para a gente atuar. E qual que a minha empresa deve fazer? Exatamente. Será que eu consigo atuar em todas? Qual que faz mais sentido, Sim. né, com o meu segmento de negócio, por exemplo, para a minha área de atuação, para os públicos no qual... Isso ajuda até a justificar o próprio investimento, né? Que você faz, né? Exatamente. Social e ambiental da empresa. Né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma organização que oferece planos de saúde para idosos. Né? Será que faz sentido eu fazer um investimento social para criança? Será que não é mais interessante eu atuar, então, né, com a terceira idade, com a melhor idade? Então, são questões, esses temas, a definição desses temas vai ajudar muito. E muitas organizações ainda têm esse desafio de ter essa nitidez em relação aos temas na qual elas vão atuar. E existem alguns caminhos, né, para implementar as estratégias ESG. Então, e é legal que, assim, dentro desse caminho, né, a gente tem aí hoje até uma prática recomendada, que é a PR 2030, né, da ABNT. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é uma norma ainda do ESG, né, mas já é uma prática recomendada, que é bem interessante porque ali tem, se eu não me engano, 42 critérios, né, divididos nesses 3 pilares do social, do ambiental, né, e de governança, que pode também ajudar a balizar. Não é um trilho, né? Mas é uma trilha por onde aquela empresa deve seguir. Né? Eu acho que isso é bem legal, termos essa organização hoje dessas ideias, né? Porque a gente trouxe lá no histórico, né? Desde 60 que começou, né? E hoje a gente já poder ter, né, essa prática, essa PR, né? Prática recomendada, né? Que todas as empresas elas podem, né, adquirir essa PR, que é um documento onde ela vai seguir, né? Eu acho que ajuda, né, a balizar, né, o roteiro. Então, eu acho que é bem bacana, né, quando você traz isso de organizar os processos, né? Porque não é tão simples, não é porque, de repente, a minha empresa doa cestas básicas que ela tem o ESG no DNA dela, né? É muito mais complexo, né? Exige um trabalho integral da empresa, né? Então, acho que é importante estar, né, atento e entender os processos para ser ESG, né? Sim. A própria história mostra pra gente o quão complexo é e o quanto que a gente, né, leva tempo para a gente ir evoluindo no tema, na compreensão do tema, na conscientização que viram ações, né? E um dos caminhos, né, para a gente implementar as estratégias ESG, então, uma é começar de dentro de casa, né? Então, na minha organização, pensar os processos a partir dos aspectos do ESG. Né? Então, revisitar os processos internos e olhar que aspectos da área ambiental, social e de governança a gente vai aplicar, né, para se adequar e conversar mais, né, com as estratégias ESG. Desenvolver projetos. Né? Então, um caminho, tem organizações que começam estabelecendo uma área, estabelecendo projetos para conversar tanto com o seu público interno quanto externo. Né? Porque também não adianta, às vezes, a gente olhar para fora, mas não cuidar de dentro de casa. Né? Então, os projetos podem ser feitos tanto para dentro quanto para fora. E estabelecer alguns pactos, que são os compromissos. A gente vê muitas organizações cada vez mais estabelecendo compromissos, algumas pegando as ODSs como norte, né? Escolhendo quais ODSs melhor conversam com o seu segmento, né, de negócio, e que elas vão adotar e que vão estabelecer projetos, ações, né? E esses pactos é legal porque eles são públicos também, né? Uma forma também dela publicizar determinados compromissos. E né? de se responsabilizar socialmente, né? Tanto dentro quanto fora. Quais são os nossos compromissos, quais são nossas metas, e medir isso para ver se está evoluindo e se de fato ela está contribuindo para essa agenda que é global.
né? Então, acho que é muito legal a gente entender esse caminho que vai sendo estabelecido aos poucos, né? Para se adequar às estratégias ESG. E é legal assim, né, que quando a gente está falando então desses compromissos, dessas responsabilidades, a gente pode já entrar até no assunto do branding, né? Que a gente está falando da marca, a gente está falando de como que essa empresa ela se estabelece, como que essa empresa ela se apresenta para a sociedade, né? E porque o branding é isso, né? É essa construção, é essa arte de construir uma marca que converse com o seu público, com o seu consumidor, com seus stakeholders. E aí entra essa história do ESG, né? Que tem linhas aonde acham que a empresa não deve divulgar tanto, né? Enfim, o que faz de projetos ESG. Tem outras linhas que já acham que é muito interessante, né, a divulgação de projetos ESG. Né? Primeiro, a gente tem que entender assim, o que é de fato branding, né? Como que você constrói a sua marca, né, pautada em valores, né, pautadas em propósito, né, que a gente falou. E hoje é legal que, assim, infelizmente, por conta dos impactos ambientais e sociais, né, eu digo infelizmente porque os impactos são grandes, mas, por um outro lado, o ser humano ele acaba aprendendo, né, com esses impactos. Então, a gente começa a, de fato, ter essa visão de mundo e as empresas que vão nascendo, agora, principalmente quando você pega as mais novas, né, elas já começam a nascer, né, com esse DNA. Digo mais novas, né, porque a gente tem empresas que estão constituídas aí, muitas delas há mais de um centenário, né, que são grandes, né, empresas. Essas daí elas são obrigadas, né, pelo tamanho delas, e hoje as empresas mais novas elas já começam também a nascer com esse DNA, né, de construir a sua branding, construir a sua marca já pautada, né, em valores que façam bem para o planeta, que façam bem para os seus consumidores, que façam bem para os seus colaboradores. Né? Eu acho que isso é aquela luz no fim do túnel, né? De que há esperança, né? Porque a gente, de fato, tem que começar. Né? E construir branding não é tão simples. Né? Ou, na verdade, desconstruir e construir novamente. Né? É muito legal você falar de branding, porque o branding ele envolve a construção de uma marca. Né? E essa construção de marca, ela fortalece a imagem da empresa e a reputação. Há uns 20 anos atrás a gente falava de reputação e agora está voltando a ficar mais forte, né, com o fortalecimento desse conceito de branding e que ajuda cada vez mais a marca a estabelecer uma conexão emocional com o seu público, né? E a estabelecer essas relações, porque cada vez mais as pessoas se relacionam com marcas, né? As marcas, a construção das marcas é mostrar um pouco dessa personalidade, né? Dessas crenças que a marca tem, o que ela acredita, como ela se posiciona no mundo, como ela conversa com seus públicos e buscar um pouco dessa coerência, né? Então, talvez, eu gosto muito de uma fala que eu vi num documentário do Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria. E ele fala assim que ele não entende, né, o fato das empresas terem áreas de sustentabilidade para resolverem suas questões sociais e ambientais. Por que ter uma área de sustentabilidade? Por que as empresas não nascem, né, socialmente responsáveis? Perfeito. Então, eu acho que o conceito de ESG ele vem para nos provocar a sair dos compartilhamentos, né, das caixinhas. Então, antes, para eu cuidar da área de meio ambiente, eu vou criar uma área de sustentabilidade. Para resolver as minhas questões sociais, eu vou apoiar determinados temas. Então, a gente ainda estava muito compartimentado. O ESG ele vem para trazer uma integração, né? Então, vamos olhar tudo junto e misturado, né, para a questão ambiental, social e de governança. E o G da governança é muito estratégico, né? Porque quando ele traz essa provocação, por que não nascer socialmente responsável? Esse tema é de todo mundo. Todas as áreas da organização precisam olhar para aspectos de ESG, precisam ter isso no seu DNA. Vamos deixar de ser responsabilidade só de um grupo de pessoas e de uma área? Vamos já nascer olhando para a missão, visão, valores, já tornando isso parte do DNA da organização, né? Então, acho que isso traz uma provocação que o ESG ele tem que nascer de dentro para fora, né? E a gente precisa, já que é de dentro para fora, vamos começar cuidando da nossa casa, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar um processo muito, assim, muito bacana e de muito aprendizado
dentro da Mandu, né, que alguns anos atrás a gente vem trabalhando cada vez mais a nossa cultura organizacional. E alguns anos atrás a gente conversava com os nossos colaboradores e a gente percebia que não existia uma cultura do nós, existia uma cultura do eu e do vocês. Uma vez conversando com uma colaboradora, ela comentou comigo, a gente conversando, ela falou assim, vocês da Mandu, né? E eu falei, vocês não, nós. Ela falou, vocês. Aí eu falei, entendi. Não existe uma cultura do nós. Então, eu percebi que não adianta ser só um discurso, né? Eu falar assim, nós. A partir do momento que ela disse vocês, é porque não existe uma cultura do nós. Então, se queremos estabelecer uma cultura do nós, isso precisa ser intrínseco e a gente precisa olhar para a revisão de processos, desenvolver projetos para colaborar com essa mudança de cultura, né? E aí, na ocasião, a gente resolveu, né, nesse processo, a Mandu passou por um rebranding, então por uma mudança de nome, né, de marca, de nome, de identidade. E aí, nesse processo, a gente convidou os colaboradores, vamos juntos começar a olhar para a nossa missão, visão e valores. E aí, a gente chamou todo mundo, época da pandemia, não dava para encontrar todo mundo presencialmente, então a gente fez um encontro virtual e conversou sobre a construção de valores, o que eram os valores, e a gente estabeleceu juntos os valores atuais da Mandu, né? E foi muito importante envolver todo mundo nisso, para não ser só aquele nome que fica no banner, no site institucional e que ninguém lembra, né? Mas para que todo mundo se comprometesse a falar, não, de fato, é isso que a gente enxerga, né, na organização, e é isso que a gente se compromete em viver, porque não basta ser só um diálogo, né? Precisa ser verdade. Então, o diálogo entrou como um valor, a colaboração, a inovação, a justiça, enfim, né? Ao todo são 5 valores. E aí a gente foi desenvolvendo uma série de ações, né? Porque cultura também é comunicação. Então, a gente começou a desenvolver várias ações. Hoje, a gente tem uma universidade corporativa que a gente tem o curso Somos Mandu. A gente fez todo um trabalho de rede social em que todas as nossas publicações têm hashtag Somos Mandu. A gente tem fundo de tela. A gente fez uma série de ações, começou a se encontrar mais para fazer fóruns, discussões e falar sobre o momento atual e mudança, né, de identidade e construção de marca da organização, e aos poucos os colaboradores foram se envolvendo, né? Hoje a gente tem uma websérie que chama Somos Mandu, e essa colaboradora que disse vocês da Mandu, hoje ela fala, né, nós somos Mandu, né? Então, mas não foi algo imposto, foi algo que a gente foi desenvolvendo, uma mudança de processo, né? Foi desenvolvendo projetos e as pessoas foram fazendo parte, né? Então, hoje elas trazem que sentem orgulho de fazer parte, sentem orgulho de ser, né? Então, mas isso é um processo que foi acontecendo de dentro para fora. Eu né? acho muito legal isso, assim, até vendo que a Mandu ela presta serviços para outras empresas, né? Então, assim, as empresas elas vão buscar seus fornecedores que estão pautados dentro dessa linha que você está falando, né? Então é muito bacana porque a Mandu conseguiu fazer, né, pelo que você contou agora, assim, ela conseguiu fazer a lição de casa. Quer dizer, está conseguindo, né? Está fazendo, né? Mas que é esse início mesmo de começar por dentro, começar com os colaboradores, porque isso ganha valor, né? E é um valor que ele transborda nos projetos, né? Então, quando uma outra empresa contrata a Mandu para fazer um trabalho social, ambiental, né? A Mandu ela já tem isso no seu DNA, né? Isso que é bem interessante, né? Essa construção que a Mandu fez, né? Exatamente. Foram 2 anos, a gente, claro que fazia comunicação externa para fora, mas a gente colocou mais energia e foco na comunicação interna, né? Então, foram 2 anos de trabalho, de uma série de ações feitas junto aos colaboradores, né? Para que, de fato, a gente sentisse que não adianta eu falar para fora quem é a Mandu, que serviços ela presta, qual o seu posicionamento no mundo, se isso não está fortalecido dentro, né? Então, é importante fazer esse trabalho de comunicação interna para que os colaboradores se tornassem embaixadores da marca, né? Porque a marca ela é construída por pessoas. As pessoas fazem parte da marca. As pessoas ajudam a dar personalidade da marca, né? E estabelecer a conexão emocional que a gente quer com o público lá fora. Então, a gente fez muito esse trabalho
trabalho dentro para depois começar compartilhar isso nas redes sociais, né? Desenvolvendo webséries como Somos Mandu, que mostra um pouco de quem são os nossos colaboradores, da nossa cultura, de quem são as pessoas que constroem a Mandu no dia a dia, né? E falando sobre isso, tem uma polêmica aí, né? Existem opiniões que dizem que as organizações não devem divulgar os seus projetos e os seus pactos de ESG, né? Já outras dizem que deve. Na sua opinião, assim, as estratégias de ESG das organizações devem ou não ser publicizadas, compartilhadas, ou depende? O que você acha? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente pode construir juntos aqui, mas assim, na minha visão, a comunicação, ela existe, né? E sempre existe um emissor e um receptor de tudo que a gente se comunica no mundo, né? Então, a gente tem que fazer o bom uso da comunicação, né? Hoje a gente está numa quase overdose, digamos assim, né? De comunicação, de tecnologias. Assim, não é tão simples, inclusive para as próprias empresas administrarem, né? Porque antes a gente tinha a televisão, tinha o rádio e você não tinha o acesso. Você não podia ir lá na televisão e fazer um comercial, né? Falar de algum assunto. E hoje, com as redes sociais, a gente tem essa abertura, né? Então, as empresas elas têm que procurar entender assim, estrategicamente como utilizar esses canais de comunicação, né? Então, assim, se a empresa tem genuinamente projetos pautados em ESG, né? Eu, particularmente, enquanto comunicólogo também, eu não vejo nenhum problema em você disseminar boas informações no sentido de fazer com que os seus stakeholders conheçam a sua empresa, né? Fazer com que o seu público conheça e para que você também inspire seus concorrentes, seus pares, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque a gente precisa também de boas notícias. Desde né? que no seja mundo. legítimo, né? Exato. Que não seja greenwash. Exato. E aí é um termo que você traz, né? Que é um termo do inglês que é recente, né? Porque ele veio depois que surgiu a sustentabilidade, que é interessante, né? O que é esse greenwashing, né? O que é você dar uma lavada verde ali, né? Literalmente traduzindo, né? A palavra do inglês. Que é o quê, né? Muitas vezes você não tem, de fato, um projeto de fato sustentável, regenerativo, mas você pinta lá de verde, coloca uma folhinha, né? E diz que é sustentável. Isso acontece bastante, mas por conta de sabermos que, por exemplo, o ESG ele vem pautado do mercado, né? Então, muitas empresas começam a olhar a sustentabilidade com interesse apenas mercadológico. Então, se eu disser que eu sou sustentável, eu fico bem, né? Na vitrine ali, eu fico bem na foto. Né? E não é bem assim. Né? Então, assim, é por isso que a gente deve saber usar a comunicação muito bem. Se você não tem projetos que são genuínos, de fato, não é legal você ficar divulgando, porque você está fazendo um greenwashing. Né? A gente falou tanto de fake news nos últimos tempos, né? Acaba sendo. Né? Não adianta você ter uma folhinha verde na embalagem, mas os seus ingredientes todos fazerem mal para a saúde daquele consumidor. Né? É melhor você não ser sustentável, né? Rever os seus processos, rever a sua cadeia, né? de produção. Então, agora, a partir do momento que você tem coisas boas para falar, a partir do momento que você se torna uma referência, né? Porque aí eu acho legal que a gente vem falar dessa questão da curva de difusão da inovação. Né? Porque a gente tem ali os pioneiros, né? Aqueles inovadores por excelência, que a gente vai pegar aí 2,5% das empresas, né? Que esses sim são genuínos. Né? Porque esses eles não são obrigados a fazer, eles já estão fazendo. Né? E aí depois a gente tem aqueles que são aquela adesão precoce, né? Aquelas pessoas que veem aqueles inovadores por excelência fazerem e já aderem àquele movimento. Né? Então, aí depois vem uma grande maioria, né, inovadora, que aí você já vai falar de 34%, a gente está falando de 2,5%, depois 12%, depois 34%, e você tem uma maioria, né, que já faz essa adesão, uma maioria inovadora, e depois você tem uma maioria tardia. Né? E, por fim, os retardatários. Então, quando a gente começa a enxergar essa curva de difusão da inovação, né, a gente começa a ver assim, que, no fim, a ideia é que todos cheguem lá. Que todos cheguem nessa consciência sustentável e regenerativa, né? Que hoje a gente está falando em ESG, mas a gente pode falar em vários outros tipos de metodologias. Né? Mas o importante é assim, que todos cheguem. Mas para que todos possam chegar, a gente precisa desses inovadores por excelência e que sejam genuínos.
e que esses publiquem sim, que esses coloquem nas redes, que esses façam da comunicação uma coisa boa para inspirar, para que então, inspirando, possam chegar os que vêm depois até os retardatários daqui a alguns anos, né? Mas eles vão chegar porque um dia os inovadores por excelência tiveram coragem de comunicar, né? São os influencers, né? Que cada vez mais a gente tem os influencers positivos que ajudem a fazer essa expansão de consciência, a estimular ações, né, de ESG. E a comunicação, então você vê a comunicação como uma aliada nesse processo, né? Acho muito interessante quando a gente fala de comunicação, porque quando a gente pensa em comunicação, talvez a primeira imagem que vem é da publicidade, né? E a gente lembra dos comerciais de margarina, das famílias felizes, né? E hoje a gente tem muitos canais de comunicação, né? Para além da TV aberta, das publicidades, e a gente vem numa era, né, em que cada vez mais a gente tem canais que todas as pessoas podem produzir conteúdo, né? Então a gente teve a era da publicidade que eu escolhi o que eu falava em 1 minuto e meio, o que ia aparecer, né, da minha marca. Então assim, eu fazia uma construção de reputação baseada no que eu digo. Então, eu digo, eu me comunico com aquele público e aquele público recebe passivamente aquela informação. E só as grandes podiam fazer isso, né? Porque só é super caro, né, também, né? Exatamente. E aí a gente vem para a era da internet. Aí a gente tinha os sites também que se chamam de Web 1.0, que é aquele site estático, em que eu escrevo lá minha missão, visão, valores, apresentação da minha organização e também controlo o que está sendo dito, né? Já o Web 2.0 começa a estabelecer um chat, um canal de diálogo, mas ainda tem um certo controle. E cada vez mais a gente vê aí com as redes sociais, né, com a criação de novos canais, onde qualquer pessoa pode criar um conteúdo sobre a nossa empresa, então ela pode ir no mercado e falar, olha, essa marca aqui que diz que é sustentável, tem todos esses ingredientes aqui que fazem mal para a saúde. Exatamente. Né? Então, a gente não tem mais total controle sobre o que é dito sobre a nossa organização. E por isso que é importante essa transversalidade, que seja de dentro para fora, para que não fique só no discurso, né? Porque hoje, com as redes sociais, as pessoas vão lá e falam a sua experiência com a nossa marca, né? E aí também vem os canais, né, de transparência, de escuta do consumidor, né? Relatório de sustentabilidade. Então, preciso prestar contas, eu preciso dizer, né, com o meu jeito de governança, o que eu estou fazendo para o meu consumidor. E aí é legal que você está falando assim, né, de transparência, né? Eu quero pegar um gancho também para a gente ver assim como que as coisas mudam, né? De fato, a gente tem que olhar também o progresso das coisas, né? Porque a gente às vezes tem uma tendência a não ser tão otimista. Então, assim, se a gente pegar de todo o histórico que a gente trouxe nessa conversa até agora, a gente pega, por exemplo, a indústria alimentícia, né? Então, a gente tem já algumas normas, algumas regras, algumas obrigações que antes não tinha. Então, por exemplo, hoje você tem lá uma lupinha, né, que a Anvisa obriga a empresa a colocar se ela tem um alto índice de açúcar, ou se ela tem um alto índice de sódio, um T, se aquele produto é transgênico, né? Isso é para quê? Né? Isso não é só uma norma, né? uma obrigação, né? É uma possibilidade do consumidor, é uma possibilidade da empresa ter mais transparência e do consumidor ter mais escolha. Porque se a gente está falando de sustentabilidade, de regeneração, se a gente está falando de ESG, parte muito das escolhas. Porque se cada consumidor, se cada indivíduo começar a cuidar das suas escolhas, as empresas vão ter que mudar os seus processos, né? Porque, de repente, eu não vou querer mais comprar daquela empresa, eu vou comprar da outra, né? Então, parte muito das escolhas. Então, essa transparência é muito importante. E aí a gente, né, voltando no assunto dos canais de comunicação, das redes, de ter, né, essa transparência, é muito importante para a empresa ela construir, né, essa reputação também, né, essa licença social para operar. Né? E é isso que a Mandu faz bastante em seus projetos, né, de identificar, né, no core business da empresa ali o que ela está fazendo, né, de fato, contribuir para que ela então tenha um programa de comunicação social, para que ela consiga se relacionar, né, para que ela consiga dialogar com a sua área de influência direta. E com a sua área de influência indireta também. Mas existe uma área de influência direta, muitas vezes, que é ali naquela cidade onde uma determinada indústria está operando, né? Onde vai ser uma determinada construção, né? Às vezes uma mineradora. Existem vários tipos de empresa que impactam,
né, o lugar onde elas estão. Né? E ali você precisa, ali é o cerne dessa comunicação, né? É onde você começa a se comunicar com os seus vizinhos, né? Com a comunidade do entorno. Né? Então, assim, você tem empresas hoje que têm projetos que muitas vezes eles têm impactos positivos e negativos. Né? É difícil você ter uma empresa só com impacto positivo. A gente quer chegar lá, né? De ter, de fato, essas empresas que somente regeneram. Né? Mas às vezes, e muitas vezes, hoje tem empresas que causam impactos. E aí essas empresas precisam mitigar esses impactos. Né? E aí ela precisa, então, se relacionar com essa comunidade do entorno, informando, né? Sendo transparente do que está acontecendo e do que vai acontecer. Né? Fazer uma ponte entre a sociedade, a comunidade e a empresa. Então, o que você está trazendo, Gustavo, é que a empresa ela não está instalada numa ilha. Exato. Né? Ela está geralmente instalada numa comunidade que tem pessoas que ali vivem. Muitas vezes ela chega, né? Honrar precisa, quem veio antes, exato, precisa honrar quem veio antes, né? E precisa dialogar com essas pessoas, porque ela pode gerar muitos impactos positivos, Sim. mas muitas vezes a instalação de um empreendimento também pode gerar um transtorno. E eu acho interessante quando você fala da licença social para operar, que eu acho que não adianta eu ter uma licença de instalação, eu ter uma licença de ordem ambiental, mas eu também preciso da licença dada por essas pessoas que ali vivem, que é a licença social da sociedade. Exato. Né? Então, cada vez mais, né, falando do branding também, a gente vê que as marcas se relacionam com pessoas, né? Elas estabelecem essa conexão emocional com pessoas. Então, ela precisa, nos programas socioambientais, né, dessa licença social dada para ela fazer sua operação. E é legal, né, Bruna, e falar para assim... construir junto a solução com essas populações, Exato, né, de mitigação. exato. Né, dialogando, construindo junto. E aí os programas de comunicação social podem ajudar a fazer essa ponte, de não chegar com, olha, é aqui, né, eu que Exato. chego num determinado território e falo, é isso que vou fazer. Exato. Não, vamos ouvir essas populações, né, vamos entender o que pode ser feito para mitigar os impactos, para que sejam feitas iniciativas que gerem valor para o território. Né? E é legal que, assim, essas empresas, muitas vezes ela tem uma licença ambiental já, né? Às vezes ela tem uma licença de operação, às vezes ela tem uma licença de instalação. A licença social, ela não é um documento que você vai lá num órgão fiscalizador e tira. Né? Ela é, de fato, um trabalho de construção de relacionamento com a comunidade do entorno. Né? E eu acho até legal a gente estar falando disso assim para a gente poder até te fazer uma pergunta, né? Você que hoje é gerente de inovação na Mandu, né? Diretora da parte institucional de desenvolvimento, né? Institucional, entender assim com você para que as pessoas que estão nos assistindo possam, né? Conhecer um pouco mais da Mandu, né? E como que a Mandu vem construindo, né? Essas pautas aí também de ESG. Como que hoje vocês constituíram a comunicação, né, institucional da Mandu, né, como que vocês vêm construindo a própria branding da Mandu, né, que trabalho que vocês vêm fazendo para que de fato a Mandu possa retribuir fazendo esses projetos para as empresas que contratam a Mandu, né? Como vocês estão trabalhando isso hoje na Mandu? Legal você falar disso, porque a gente passou esse bate-papo todo falando sobre essa expansão de consciência, né? E eu acho que a Mandu passou por isso também, né? A gente vai completar esse ano 20 anos de história e a gente faz comunicação institucional de uma forma mais estruturada há 3 anos. Então, há 3 anos a gente começou a estabelecer esse processo de comunicação, começando muito olhando para dentro, né? Com a revisão de missão, visão, valores, como que a gente poderia integrar bem os nossos colaboradores na nossa cultura organizacional. E aí a gente fez o onboarding, que é um documento de entrada para situar, né, um curso na nossa universidade corporativa, para situar quem está entrando, quem é a Mandu, o que ela faz, quais são o seu propósito, né? Hoje a gente tem um vídeo manifesto que ajuda a divulgar um pouco desse nosso lugar no mundo, sobre o nosso posicionamento, sobre o que a gente acredita, né? E aí a gente começou a fazer cada vez mais ações de trocas entre os nossos públicos. Hoje a gente tem colaboradores no Brasil inteiro, então a gente começou a fortalecer os encontros virtuais, né, para ter essa troca entre os colaboradores, e aí a gente foi estabelecendo personas, que é a persona do nosso público interno. Então, quem é o colaborador Mandu? E foi desenvolvendo várias ações para a gente se comunicar, dialogar, né, se conectar cada vez mais com esses públicos. E a gente fez a persona da comunicação externa, né? Então, quem são as pessoas que acompanham a Mandu, que têm interesse
pelo trabalho da Mandu. E quem são as pessoas de mercado, que é a nossa comunicação mercadológica, que são potenciais clientes, parceiros, que possam vir a adquirir nossos produtos e serviços. Então, a gente entendeu que era muito importante, na nossa comunicação externa e mercadológica, que as pessoas entendessem quem a Mandu é, né? Quais são os programas socioambientais que ela desenvolve, né? Que a gente trabalha com fortalecimento econômico, que a gente trabalha com projetos de geração de renda, que fortalece principalmente comunidades tradicionais, né? Que a gente está presente com programas tanto nas zonas rurais, com programas de fortalecimento da agricultura familiar, como no eixo urbano, apoiando associações e cooperativas de catadores de material reciclável, que a gente trabalha com programas de licenciamento ambiental para reparações, né, de programas básicos ambientais, enfim. Era muito importante que a gente ajudasse as pessoas a entenderem o que a Mandu é, o que ela faz e qual é a contribuição dela, né, na sua atuação. Então, que a gente conseguisse também usar as nossas redes para ser uma vitrine dos públicos que a gente atua. Né? Então, que as nossas redes sociais dessem cada vez mais voz e visibilidade para o trabalho dos catadores de material reciclável. Né? O quanto a gente tem a aprender com as comunidades tradicionais, como as mulheres, né, quebradeiras de coco que a gente tem no Maranhão, com as populações indígenas, as diversas etnias que a gente tem contato. Então, para além de falar da Mandu, era muito importante falar sobre as populações e as agendas que a Mandu atua nos programas e projetos, né? E as parcerias que ela tem com as grandes empresas. Então, para isso, a gente foi desenvolvendo uma série de abordagens, né? A gente foi desenvolvendo essas personas e aí a gente começou a fazer vídeos nas redes sociais, onde a gente consegue mostrar um pouco da história e do trabalho feito por esses públicos que a gente atende, que a gente consegue mostrar aos nossos colaboradores, que é quem fazem a Mandu acontecer, né? E que a gente tem profissionais diversos, de áreas de atuação diversas, né? Então, a gente hoje consegue fazer isso pelo programa Somos Mandu, que a gente conseguisse, então, falar dos bastidores do trabalho, né? Das nossas áreas internas e histórias, né? Porque no dia a dia, né, são 20 anos de história. Imagina o quanto de história e de aprendizado que não se dá na convivência com essas populações. Então, a gente foi desenvolvendo vários conteúdos para as redes sociais para mostrar um pouco da nossa essência, né? E desses públicos e desses projetos que a gente desenvolve, a nossa experiência. E aí a gente percebeu que estava faltando, né, a gente trazer mais conteúdo educativo, porque tem muito, além das comunidades, né, além dessas populações em que a gente tem contato, que nos seguem, né, além de potenciais clientes e parceiros, tem muitos profissionais do terceiro setor que acompanham a gente, que se identificam, que atuam em projetos semelhantes aos nossos. Então, com 20 anos de história, a gente tem muito conhecimento para compartilhar, né? A gente tem uma equipe diversa, especialista em diversos temas, que tem muito a falar. Então, agora, a gente abriu, inclusive, uma conta no TikTok, né? Além das outras redes sociais que a gente está presente. Quais são as redes que a Mandu está? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, no YouTube, no TikTok. E agora também estaremos em plataformas de áudio, né, através deste podcast. Então, esse podcast é uma das iniciativas de conteúdo educativo que vai permitir com que a gente aprofunde em alguns temas que têm a ver com a nossa área de atuação. E no TikTok a gente vai trazer cada vez mais conteúdos educativos de diversos temas para que as pessoas que nos acompanhem também possam aprender com a gente, né? A gente sabe que as pessoas que nos acompanham podem ser potenciais colaboradores, potenciais clientes, parceiros, mas a gente acredita que a gente aprende muito com essas trocas, né? O nosso papel é fazer a ponte com diversos públicos, então a gente quer cada vez mais usar as nossas redes também para compartilhar conhecimento. Nossa, muito legal. Eu vejo que a Mandu já é uma empresa é uma inovadora por excelência, né? Que já tem a inovação no nome, né? E daí a importância dessas empresas fazerem uma boa comunicação. Eu vejo que assim, é importantíssimo ser referência. Claro, temos que aprender também com os demais, mas também temos muito o que também compartilhar, né? Eu vejo que assim, é importantíssimo essa
estratégia, né, de comunicação da Mandu, de estar em todas as redes e de poder ter todos esses programas. E agora com esse podcast, né, que estamos fazendo aqui o primeiro episódio. Bom, então acho que a gente conseguiu cumprir essa missão, né, Bruna? Com certeza. E você que acompanhou esse episódio, espero que tenha gostado e que tenha ficado um gostinho de quero mais, porque em breve teremos outros episódios com novos convidados, abordando outros temas. Então, se você ainda não segue a Mandu nas redes sociais, para tudo e segue agora os nossos canais. Vai estar aqui na descrição, tanto o nosso site como as nossas redes sociais para você seguir. Então, fica de olho no nosso canal do YouTube e no seu tocador de áudio predileto, que em breve teremos novos convidados, novos temas. Então, fica de olho. Até lá!